Diz assim, a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, daquele que é, e sempre será. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, em todo o esplendor. E propôs a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Amém. Diga assim: e eis que vieram anjos e o serviram. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou falar de algo muito assim importante, somente nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias de escassez, dias de muitas provações, de lutas. E somente aqueles que estão mesmo decididos, como disse a pastora na quarta-feira aqui, vão vencer as etapas que estão por vir. O nosso país passa por uma crise terrível, a situação está desesperadora, né? Você que tem seu emprego, você está vendo lá de vez em quando um subir para o escritório, descer chateado porque foi assinado o aviso. As pessoas hoje já não têm mais noção das coisas. A criminalidade aumenta, tudo aumenta, muitas coisas aumentam. A maioria das pessoas que você conversa está com estresse elevadíssimo, depressão, angústia, uma angústia que elas não sabem o que fazer com ela, porque é uma angústia que não sai, não vai embora, dorme, mas não adianta, viaja, mas volta, compra o carro, mas não resolve, fazem tudo e não resolve. E hoje eu queria te dar algumas direções para esses dias. Eu queria te dar uma palavra hoje que vai te dar um destino, que você e eu precisamos. A primeira coisa que eu queria dizer é a respeito desse exemplo de Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado. O deserto, para todos nós, é um lugar muito ruim, com certeza. Um lugar de escassez, de falta, de solidão, frio, medo, muitas outras coisas. Mas ele venceu isso tudo. Mas ele venceu isso tudo como? Negando a si mesmo. Negando a sua vida, para viver a vida que Deus o separou. E você que está aqui hoje não é diferente disso. Deus, ele te separou para viver uma vida com Ele e por Ele. E se nós não negarmos esse nosso eu, esse homem interior, esse homem maligno, falso, mentiroso, que muitas vezes nos apresenta como bonzinho, porque o diabo ele é muito sujo, né? Mas nós somos piores ainda um pouquinho. Porque Jesus mostrou o quê? Preste atenção. Quando ele nega a si mesmo e repreende o diabo, quem vem servi-lo? Quem? Os anjos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quanto mais nós cuidarmos de nós, do nosso eu, mais Deus vai mandar anjos para te servir. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Quanto mais você se negar a si mesmo, esse eu seu que quer sempre pular para fora, Deus vai enviar anjos a teu respeito para te servir. Amém? Deus é isso, pode aplaudir mesmo. É uma palavra profética sobre a tua vida. Mas desde o início de tudo, a gente lê em Gênesis uma palavra tremenda. Criou Deus todas as coisas e fez e tal, separou e fez bichos e tal. No sexto dia, ele diz: criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo com Deus
é que ele negou o seu eu. Ele negou a sua divindade, o seu poder. Porque ele não precisava criar nada. Ele estava na eternidade, ele estava ali como Deus. Ele não precisava de ninguém e de nada. Mas lá na sua célula particular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, resolveram-se então criar a terra e toda a sua existência. E depois desta criação, ele cria o homem e começa a se relacionar com o homem. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que se você está fora de Deus hoje, volte agora, volte hoje, porque só Ele vai te sustentar nesses dias. A cada dia que passa, você vai levantar mais furioso, mais querendo fazer justiça com as próprias mãos. A cada dia que passa, você não vai se suportar dentro de você. Aí sabe o que acontece? Quando nós não suportamos, nós vamos para a cocaína, nós vamos para a maconha, nós vamos para o álcool, nós vamos para a briga, nós vamos para a vida aí fora, nós vamos para a prostituição. Sabe por quê? Porque alguma coisa nós precisamos fazer. Mas eu quero te dizer que em Deus está essa solução. É Ele que vai te capacitar, para te encorajar, para que esse eu se assente, para que esse homem interior, que você se tornou uma nova criatura, mas de vez em quando está levantando, está vindo, lutando, querendo. Precisamos negar a nós mesmos. No início de tudo, Deus, Ele se negou. Mas eu queria compartilhar alguns homens, alguns que se negaram a si mesmo e tiveram êxito diante de Deus. Porque quando você nega o seu eu, quando você se coloca à margem de tudo, Deus, Ele vem e te abençoa. Porque quando você nega a si mesmo, você está dizendo para Ele: Deus, eu não quero essa natureza. Eu quero uma natureza divina, que foi conquistada lá na cruz do Calvário por mim. Eu quero aquela vida que Jesus conquistou. Eu estou cansado desta vida. Adão, então, ele cai. Por que ele cai? Porque ele não conseguiu negar a si mesmo. Como assim, pastor? Ele foi desobediente. Ele desobedeceu uma ordem de Deus, direta. Olha, não coma desse fruto, do bem e do mal. Tudo outras coisas você pode comer. Todo dia eu vou vir aqui, vou relacionar com você. Nós vamos bater um papo. Todo dia eu vou estar aqui te orientando, para que você não fique só, você e Evinha, gente boa. Mas mesmo assim ele se perdeu. Eu acredito que aqueles dias que vieram a acontecer a queda do homem, acho que Eva começou a ficar muito assim, igual a gente fica, sabe? Vendo de vez em quando uns baldes para chutar, escrito me chuta, doido para sair correndo. Aí aparece uma serpente. Aí diz para ela assim: aí, Evinha, tudo bem? Sabe? Amiga, amiguinha, come só. Não tem problema não. Come, pode comer. Não, o que Deus falou? Não, olha, vou te ensinar outra coisa. Deus, Ele é muito brincalhão. Não tem problema nenhum. Aí lá no inferno vai ter uma placa lá: aqui é só para os sem problemas. Tudo aquilo que você fez, que eles falaram com você que não tinha problema, vai estar escrito lá. Você já olha e fala: não, esse eu identifico. É nessa porta que eu tenho que entrar. Amém? Vai ter uma porta também lá escrito assim: não tem problema. Não tem nada a ver. Que é isso, gente? Mas que crente quadrado. Aí vai estar lá tudo lá escrito. Aí na hora que você lê, você identifica. Fala: opa, é ali. Então veio a queda. Vou adiantar, veio a queda.
eu quero ainda orar com vocês, ainda quero falar muita coisa. Vem a queda do homem. Depois da queda do homem, então ele sai para fora do Éden. A vida dele se tornou mais difícil. E é o que o diabo está fazendo nesses dias. Ele está elevando as pressões, as angústias em nós. Uns querendo namorar e casar logo, outros querendo ficar rico, outros querendo resolver problemas que não vai acabar nunca. Porque se ficar rico só vai mudar o problema, né? Às vezes você só tinha você para cuidar, vai ter 200 funcionários. É bom, pastor? Não é bom. Tem certeza que não é bom. Vai pegar uma folha salarial de um clube desse aí, desse doido aí, do Atlético, do América, do Cruzeiro, para você ver. 12 milhões de reais. Você acha que é fácil? O cara levantar esse dinheiro todo mês? Isso não é brincadeira, irmãos. Então o problema só vai aumentar. E nesses dias o diabo está usando muito isso para te destruir, para nos destruir. Porque nós ficamos angustiados, nós queremos fazer alguma coisa para essa angústia passar, e aí nós enveredamos em tantas outras coisas, menos em Deus. Não, buscar Deus não é a solução. Vamos fazer outras coisas, menos Deus. Deus não vai resolver. Mas eu quero te dizer que Deus vai resolver. Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Faça alguma coisa pelo amor de Deus. Mas na caminhada eu percebo que algumas pessoas começaram a negar a si mesmo. Vou dar alguns exemplos. Abel. Mas Abel morreu, pastor. Morreu. Mas ele negou a si mesmo. Caim ficou perdido. Amém? Abel se consumou. Ninguém quer saber muito de Caim, mas de Abel todo mundo quer saber. Amém? Outro cara muito importante, Noé, negou a si mesmo e foi construir uma arca numa época que nunca choveu. Diga para essa pessoa: nunca tinha chovido não, viu? Ele nem sabia o que era isso. Mas constrói a arca. Eu vou mandar um dilúvio. Mas aí Noé poderia ter virado e falado: mas dilúvio, deixa eu falar com o senhor um negócio. Não. O problema nosso é que nós queremos falar muita coisa. Nós queremos questionar muita coisa. Pare de questionar. Começa a se entregar mais, a fazer aquilo que Deus tem te pedido. Amém? Pare de começar a questionar. Mas por que isso? Não, Ele sabe por quê. E Noé, ele consegue salvar a sua família negando a si mesmo. Porque ele ficou anos e anos e anos e anos construindo algo que ele não tinha certeza de nada. Mas ele negou-se a si mesmo. Talvez Deus está querendo que você construa algo na presença dele, mas precisa negar você mesmo. A negar os questionamentos, a negar o seu eu, a negar muitas outras coisas que te afastam dele, mas que às vezes é lícito. Porque tem muita coisa lícita, irmãos, que tem nos afastado da presença de Deus. E o afastar da presença de Deus, eu quero que você guarde isso. Vai te dar uma estafa, uma depressão, uma angústia, porque ninguém mais consegue viver fora da presença de Deus depois que conhece. Ninguém mais. Eu não conheço ninguém que saiu da presença de Deus e está bem. Ou está enfurnado na cocaína, ou está enfurnado no crack, e a tendência é só piorar todos os dias. Porque só Ele nos supre. Só Deus nos supre. E Noé então ouve a voz desse Deus. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 7, verso 5: e Noé fez segundo tudo que o Senhor lhes ordenara. Pare de questionar Deus. Faça somente o que Ele te ordena. Faça somente o que Ele tem te pedido. Nem mais, nem menos. Faça o que Ele tem te mandado. Porque assim o seu milagre será gerado através da tua palavra e dos seus princípios.
Pastor, Deus tem muita bênção para mim? Tem. Mas não pode ser o seu manual de fé. Seu manual de fé tem que estar escrito lá em cima na cabeceira: eu sou uma bênção. Já foi conquistado. Você já é uma bênção. Às vezes as coisas não chegaram ainda para mim, para você, sabe por quê? Porque ainda nós não estamos preparados. E a cada dia eu estou me preparando, a cada dia mais, me negando a mim mesmo, negando todos os dias, dizendo não, eu não sou merecedor, eu não mereço estar aqui diante desta igreja, eu não mereço pregar o Evangelho, eu não mereço ser sustentado pelo Evangelho, mas isso tudo é a graça dele, que me alcançou. É isso que você tem que colocar em mente. Noé então constrói a arca, salva a sua família, obedecendo uma voz dos céus. Meu Deus, uma voz dos céus. Que loucura isso. Mas se você não tiver ligado em Deus, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Aí o que eu aprendo lá em Mateus capítulo 10, verso 32? Olha o que Jesus, meu Pai, ele dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de um justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Muitas coisas que ainda não aconteceu na sua vida foi porque ainda falta negar-se a si mesmo. Falta muita coisa. Até agora você ainda não entendeu que Deus quer que você negue. Negue a si mesmo. Pastor, eu vou parar de viver? Não. Pode ficar tranquilo, você vai continuar vivendo. Negar-se a si mesmo é negar a tudo aquilo que te põe impedimento diante de Deus. Jesus, ele foi levado ao deserto, como nós acabamos de ler. Negou-se a si mesmo, foi ao final de tudo um homem perseguido, humilhado, mas ele negou-se a si mesmo como exemplo meu e seu. Tiveram outros que se negaram a si mesmo: Elias, Jeremias, Eliseu, Ezequiel e tantos outros que eu poderia falar aqui. Muitos. Mas eu queria falar mais sobre esse Jesus nosso. Que você viu que é uma palavra muito dura. Você não pode amar ninguém a mais do que Ele. Ele tem que ser o centro da tua vida. Ele tem que ser aquele que é. Ele tem que ser aquele que, se tudo que você fizer terminar nele, você vai ter uma vida não só abençoada, mas uma vida de graça, de tranquilidade, de paz nessa terra. O problema nosso é que nós somos muito humanistas. Tudo converge em mim. Tudo que eu faço é para mim. Se eu venho à igreja, é para mim, porque eu quero alguma coisa. Se eu estou à igreja,
Se eu faço ou se eu deixei de fazer, é tudo para mim. Ah, não, eu estou orando que é para o fulano de tal. Não. Na verdade, o fulano de tal tem alguma ligação com você, que tem alguma ligação com alguém, que você quer ajudar alguém, que vai chegar em você de novo. Quer viver o melhor de Deus nessa terra? Negue-se a si mesmo. Comece a colocar tudo em Jesus. Ele deve ser o centro. Precisa ser o centro. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha que coisa linda, Jesus, apóstolo Paulo dizendo a respeito de Jesus: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ei, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele está falando o quê? Ele está dando um comando. Ele está dizendo: ó Filipenses, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você quer ser bem sucedido diante de Deus? Tem o mesmo sentimento que Ele. O mesmo sentimento que Ele, que diz no 6: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Presta atenção, ele chegou a ser um homem, e quando ele chegou na estatura de um homem, ele se humilhou como homem. Meu irmão, se você não está entendendo, me ajuda aí. Ele era Deus, se esvaziou de Deus, virou servo, foi na qualidade de homem, como eu e você somos, mas ele não estava pouco para ele. Ele se humilhou como homem. Ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Quem quer ser exaltado aí? Tem o mesmo sentimento de Cristo. Esvazia-se os demônios que tem dentro de nós. Tira ele de dentro de você. E quando você chegar à estatura de homem, se humilhe mais um pouquinho. Porque sabe o que Deus vai fazer com você? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhes deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, meu Deus! Quem você quer ser em Deus? Eu estou te dando hoje chaves, destinos. Tem um demônio aí dentro que precisa ser arrancado de todos nós. O orgulho, a soberba, essa luta de todo dia, que ela nunca, parece que é um trem, né? O mineiro diz, nunca passa. É uma luta, é um deserto pior do que Israel. Você nunca sai dele. Sabe por quê? Que você pensa muito em você. Tudo é o ser. Você é o cara. Você é o ser. É o ser. Esvazie-se. Negue-se a si mesmo. Pare. Reflita. Ei, você mulher. Tem mulher que está igual o homem. Só falta bater no homem dentro de casa.
Vigia. Isso é o demônio que está aí dentro. Precisa sair. Mas só que não é aquele demônio que a gente expulsa, não. É um seu demônios. Seu. Tem que sair. Você precisa se esvaziar. Tem coisa que Deus não vai fazer para você. Tem coisa que Deus faz para você. Mas tem coisa que é você que tem que fazer. É você que tem que parar e falar: eu quero. Eu quero. Eu quero. E concluindo, Mateus capítulo 16, verso 2. Verso 22. Olha o que diz a palavra do texto. E Pedro, tomando-o à parte, olha que cara folgado, nem convertido era, chama Jesus à parte. Mas por que ele não era convertido? É lógico, o homem que corta a orelha do outro, nega ele 3 vezes, ainda vai pescar, está convertido? Estava não, irmãos. Estava fingindo no meio da turma ainda. Amém? Falar umas coisas que você fica doido, né? Glória a Deus. Não é bom que aí você vai ler. Amém? Quanto tempo você não abre essa Bíblia em casa? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: meu Deus. Pedro era muito corajoso, irmãos. Ele começou a repreender Jesus, igual muita gente vai fazer com você. Querer te repreender quando você estiver se esvaziando de você mesmo. Não vai lá, dá um tapa na cara dela, você é doido. Você aceita um trem desse? Igual tem gente no nosso meio, terrivelmente, a língua não para dentro da boca. Parece que é um trem. Muitos vão falar para você: não, você vai aceitar isso aí? Quantas pessoas saem da igreja porque a outra virou e falou: você vai aceitar isso aí? Mete a mão na cara dela, só. Essa safada. O que é o Deus mônio, está lá doido para pular para fora. Só que sai por onde? Que coragem de fazer não tem, manda o outro trouxa, o outro bobão. Aí olha o que ele diz para Jesus: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Deixa eu contar para você a história. Jesus estava caminhando, contando: olha, está chegando meus dias, meu tempo. Eles vão me pegar, vão me arrebentar comigo com todo. Eu vou ter que me entregar e o negócio vai ficar feio. Mas depois de 3 dias nós vamos ressuscitar e vamos continuar a obra. Por isso eu estou treinando vocês. Aí Pedro, e quem olha a história pensa que Pedro estava convertido. Não estava, irmãos. Não estava. Chama ele à parte e fala com ele: de maneira nenhuma. Ninguém vai tocar no Senhor. Olha o que Jesus disse para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ei, eu sei que muita gente vai começar a fazer isso agora. Só que viu os conselhos errados. Para trás de mim, Satanás. Não, não casa não. Para trás de mim, Satanás. Não, não jejua não. Para trás de mim, Satanás. Esvaziar é se entregar ao propósito de Deus. Aí continuando o texto: porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perdê-la. Quem quer salvar a sua vida? Você tem que abrir mão da sua.
É difícil, irmãos. Mas também o que você está achando? Um lugar que não haverá mais dor, pranto. Vamos ficar só rindo, andando para lá e para cá, só adorando a Deus. Aleluia. Vai para o coral de baixo aí. Eu vou estar na coordenação, irmãos. Eu já sei disso. Porque eu não penso pequeno, não. No mínimo ministro do coral. No menos do centro da praça de Jerusalém, eu vou estar lá. Vai, Marcos Paulo, desce lá para baixo. Monta lá para nós. Que ele vai acordar. Na hora que ele acordar, tem que ter um coral lá. Vocês não gostam, não, né? Viajar, amor, irmão. Que eu vou dar uma nadada ali no rio de diamante de cristal. Aleluia. Mas nesse sol quente. Aleluia. Então disse Jesus aos seus discípulos, lá no 26: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca a sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. As suas, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte. Se você fizer, como diz a palavra, se nós fizermos, nem a morte nós vamos provar. Queria que você ficasse sobre os seus pés. Se Deus te deu uma palavra de destino nesta noite, por favor, não fique calado, se expresse. Pode aplaudir mesmo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que Deus tem preparado para mim e para você, ouvidos não ouviram, olhos não viram, nem chegou a um pensamento. Tão grande é aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, se você se negar a si mesmo hoje, achar que você está perdendo alguma coisa, eu quero te dizer que você vai estar ganhando. Nós vamos estar ganhando. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado.